Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você sabia que na década de 1970, um monte de intelectuais das ciências humanas pelo mundo começaram a questionar o que a gente entende desde o século XIX por verdade? Isso foi chamado de virada linguística. Um momento em que vários pesquisadores das ciências humanas pegaram contribuições da linguística, da antropologia e de correntes pós-estruturalistas e começaram a fazer uma grande revisão da formação tradicional de conhecimento e principalmente vendo os limites da construção dos discursos científicos e da produção técnica até então. Não demorou até historiadores entrarem na dança e começarem a também pegarem essas contribuições da virada linguística para a própria disciplina histórica. Nisso, historiadores como Paul Veyne, Hayden White e Michel Dissertot começaram a analisar como era feita a escrita da história, chocando muitas pessoas mais clássicas e tradicionais ao dizer que, no limiar das coisas, não difere em nada um romancista de um historiador. Essas afirmações logo ganharam muita projeção no meio intelectual e um grande debate sobre a produção do conhecimento histórico acabou ganhando o mundo. E é justamente sobre isso que a gente vai pensar hoje. Afinal de contas, a história não tem nenhuma diferença de uma simples ficção? O que seria verdade para a história? E como começou todo esse papo? Mas antes de eu contar essa história, você já sabe. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1000 inscritos. Eu tô colocando essa meta aí mais ou menos até o aniversário de 1 ano do canal, que é no dia 12 de fevereiro, e eu só queria agradecer desde já por toda a força que vocês estão dando ao Direto do Forno e por esse projeto de fazer história pública, levando conhecimento da academia para a sociedade em geral. Dito isso, galera, já vamos para o nosso vídeo. Eu já comecei o vídeo falando de como as pessoas estavam questionando as ideias de verdade, de produção intelectual sobre história, mas é muito importante a gente pensar como a história começou a ser vista como uma produção científica. Porque, gente, isso é uma coisa muito recente. Não tem nem 150 anos, mais ou menos, que a gente tem de fato alguma série de arcabouços e métodos para tentar fazer uma certa regulação do que se produz ou não. Pasmem, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas a história, pela grande parte da história da humanidade, sempre teve um caráter muito mais moralizante, pedagógico. Era a ideia de Historia Magistra Vitae, a história como mestra da vida, ensinando para as sociedades que estavam vivendo o presente como as sociedades do passado haviam vivido e principalmente os seus erros, para que as sociedades do futuro em diante poderiam não fazer esses erros e caminhar para uma espécie de utopia. Mas para não me estender muito, eu já adianto que essa ideia de história como ciência vai ter base em um contexto de transformações científicas e políticas na Europa. A gente vai ter uma relação causal muito forte entre a produção da história e o chamado idealismo alemão. É o momento que cabeças como Hegel, entre outros vários filósofos, estão tentando fazer essa contribuição do racionalismo, do excesso de ciência, do trabalho em métodos, dessa ideia geral de que você, para alcançar uma determinada verdade, teria que passar por determinado caminho de descobrimento. E isso acaba tendo muita força aliado ao nacionalismo e ao romantismo alemão. Essa ideia que você precisa ter fronteiras definidas, um povo-nação, uma cultura comum, uma língua. Tudo isso vai ser mesclado e vai contribuir muito para as primeiras escolas de pensamento historiográfico. E a escola metódica, que analisava a história no seu caráter metódico, analisando questões factuais, se preocupando em achar uma verdade, fazendo narrativas de história política, dependendo fielmente de documentações, tudo isso vai estar nesse momento de idealismo e romantismo alemão, que também encontrará eco em várias nações europeias. Tudo isso tem muita força na construção da historiografia. E não é à toa que isso vai vigorar por tanto tempo, até a chamada Revolução executada pela Escola dos Análises. Capitaneados principalmente por Marc Bloch e Lucien Febvre, os participantes dessa escola de pensamento, que faziam pesquisas e principalmente escreviam na Revista dos Análises, que era liderada pelo Febvre e pelo Bloch, vão fazer essas críticas e inserir um monte de novas contribuições do fazer histórico. E além disso, principalmente, eles já tinham uma noção diferente do fazer científico, de verdade histórica que os metódicos possuíam.
Não me entendam mal. Eles tinham sim formulações de rigor metodológico, eles tinham sim preocupações científicas de colocar regras para você tentar acessar um conhecimento, mas eles já não tinham mais aquela preocupação em buscar uma história exata, de reproduzir no presente um passado que já se foi. Ao contrário, através de vestígios humanos, como Mark Bloch falava, que o historiador é quase um ogro que no calar da noite procura por vestígios dos seres humanos, o historiador deve tentar entender, interpretar com base no que ele vai possuir, com base no que as fontes o podem dar. Isso não vai dar uma verdade absoluta, mas sim uma verdade que sempre vai se construindo através da produção historiográfica. E como eu disse, não é porque você não quer representar de forma exata e absoluta o passado que você não vai ter uma preocupação com a realidade ou se o passado na verdade é um monte de construções da cabeça das pessoas. Eles tinham seus métodos de análise, de crítica, analisavam como o historiador abordava as fontes, interpretava certas situações e processos históricos, fazia perguntas para suas fontes, tentavam interpretar, interrogar, inquirir o passado e os objetos que os historiadores estudam. E essa é a questão principal. Você tem uma realidade, você tem essa construção, você tem essa preocupação em tentar achar o conhecimento, mas você não é refém de um cientificismo que tenta colocar métodos absolutos de outras ciências no fazer histórico. Esse tipo de coisa a gente não vê na escola, mas a construção do conhecimento vem de muitos debates, de muitas correntes, de muitas brigas e acertos e consensos e escolhas. E para a gente chegar na década de 70, com o começo do vídeo, da virada linguística e das novas contribuições da linguística para a análise de construção do discurso científico, a gente vai ter todo um processo filosófico de existencialismo, de escrituralismo, de pós-escrituralismo. Mas muitas vezes esses pensadores e seus pensamentos vão ser distorcidos, estigmatizados, ridicularizados. Muitas vezes porque alguns pensadores têm uma posição política mais à esquerda no cenário de Guerra Fria, ou porque eles acabavam tentando desafiar com muita ênfase esse status quo em defesa da ciência, ou muitas vezes porque eram simplesmente incompreendidos, porque eles escreviam muito difícil ou muito mal, podemos dizer assim também, e acaba que eles são jogados muitas vezes hoje em dia ou no escrutínio da ridicularização ou jogados no balaio do pós-modernismo. Pensadores que não acreditam em verdade, que querem apenas acabar com a infância, que querem destruir o mundo com o comunismo. Isso é muito frequente. Essa análise de pensamento deles virou uma coisa polarizada, política, muitas vezes distorcida. Quando, na verdade, o que esses filósofos pós-década de 50, nas suas várias influências, que depois vão virar os filósofos e pensadores dessa chamada virada linguística, vão fazer, na verdade, adaptações. Vão tentar achar verdades à sua maneira, interrogando o processo racional científico, que, querendo ou não, também foi uma construção que foi executada no século XIX, datada por certos grupos, visando certas coisas, que por mais que chegassem a alguns avanços, por mais que descobriram bastante coisa, também possuem limitações. E acaba que, ao você questionar essas correntes, como esses filósofos da década de 50, 60, 70 vão começar a fazer, você vai ter toda uma distorção, um medo, uma aversão, como se a ciência de verdade, não fosse importante, ou estivesse errada, ou fosse limitada. Então é bem interessante a gente enxergar essa galera na ótica de uma renovação científica, de novos jeitos de se construir o conhecimento e de se pensar como a gente faz isso. E na história isso não foi diferente. Os livros que mais marcam essa nova construção de pensamento na década de 70 são do Paul Veyne, o Como se escreve a História, do Hayden White, o Meta-História, e do Michel de Certeau, o A Escrita da História. Justamente 3 livros analisando a produção do discurso científico e trazendo uma nova contribuição a respeito da linguagem, porque afinal de contas é com a linguagem, com a comunicação que nós, seres humanos, passamos conhecimento. O que acontecia muitas vezes na escola metódica, ou mesmo na escola dos análises e nas várias outras escolas que estarão presentes na primeira metade do século XX, essa ideia que você precisa ainda se manter neutro em relação ao seu objeto.
com muito mais ênfase, claro, nos metódicos. Os análises eles não vão mais avalizar essa ideia de neutralidade, afinal de contas, toda produção histórica possui o dedo, a interpretação, a escolha, tudo isso depende do historiador, mas eles ainda vão tentar não dar tanta atenção à linguagem como uma categoria própria, sem analisar a linguagem como uma ferramenta normal para você fazer o que você está fazendo. Você precisa usar uma ferramenta para passar as suas informações. A galera da década de 70 vai justamente fazer uma força maior, tentar colocar a linguagem como um campo próprio, com próprias questões, com próprias implicações. Se a gente constrói uma frase, uma sentença, uma oração de determinada forma, se a gente acaba escolhendo palavras limitadas por um vocabulário, se a gente acaba fazendo relações lógicas ou causais com base no jeito que a gente consome e produz linguagem, tudo isso acaba tendo consequências no fazer histórico. O problema é que esses autores que eu citei, principalmente o Paul Vane e o Hayden White, acabarão usando palavras que serão muito chocantes para a comunidade intelectual da época. Principalmente como Paul Vane fala que um historiador não é nada mais do que um romancista. Ou que o Hayden White fala que as operações que o historiador faz também são cabíveis quando a gente constrói ficção. Dessa forma, a história estaria no mesmo campo metodológico da retórica, da construção de narrativas. E nisso a gente teria um grande problema nessa ideia de verdade. Como a gente produziria ou alcançaria alguma determinada verdade se tudo que a gente tem nada mais é do que, como diz o Paul Vane, uma argumentação criada por um historiador? O pessoal da virada linguística vai ter muita influência sobre a produção das ciências humanas e da historiografia em particular. Eles vão estar muito presentes nessas novas noções de estudo de representações, de construções sociais, de processos de esquecimento, de ideias como uma história cultural, várias manifestações da história. É realmente algo muito enriquecedor para o conhecimento em geral. Mas a gente também tem que chamar a atenção que esse debate é longínquo, acontece até hoje, não se tem um fim determinado se a história tem essa questão da verdade tão bem assentada, embora a gente saiba que ela é muito mais limitada do que a gente pensa no século XIX, mas algo também que deve ser trazido é a resposta aos historiadores da virada linguística, capitaneada pelo Carlo Ginzburg, que vai justamente ele, o pai da microhistória, um cara que fez um livro chamado Queijo e os Vermes, que justamente era uma pesquisa histórica em forma de romance, vai falar que desde o Renascimento já se tinha uma preocupação em separar narrativa e construção da verdade. E que nisso, as questões trazidas pela galera da virada linguística já eram muito há tempos abordadas e que não era necessariamente um problema, que já se tinha feito muito conhecimento até lá. O Carlo Ginzburg mesmo, no seu capítulo que vai discutir isso, vai questionar o papel das tragédias, dos genocídios, num mundo pós-holocausto. Justamente falando que se a gente colocasse tanto no balaio da narrativa, da linguagem, essas questões de verdade, como é que ficariam a justiça, como é que ficariam a memória, como é que ficariam as lembranças que a gente não poderia esquecer desses grandes genocídios e assassinatos de populações. Então é bem interessante a gente ver que o Ginzburg estava tentando forçar essa verdade também, essa defesa da ciência, justamente para não jogar tudo no relativismo e amparar discursos revisionistas. Deus do céu, eu lembro que na graduação eu tive essa aula de teoria e foi uma loucura, é muita coisa para uma mente processar, mas é um debate que deve ser realizado, deve ser compreendido e deve ser estimulado. É muito bom a gente fazer correntes brigarem, mas mais importante que isso, é importante conhecimento ser construído. Galera, vamos para a segunda temporada de Direto do Forno, justamente querendo, através da linguagem e da comunicação, fazer com que a sociedade aprenda mais os debates profundos e as ideias que a gente já tem lá na academia, para a gente ter um conhecimento difundido. Espero vocês nesse 2021 e, galera, rumo a 1000 inscritos. Vejo vocês na segunda-feira. Até lá!